Olá, boa noite, boa tarde, companheiros aí no Brasil. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2022 e está começando mais um correspondente internacional aqui na Causa Operária TV. Eu, antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês que ainda não curtiram, curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal da Causa Operária TV. Também temos o canal do Internacionalismo, que você pode se inscrever. E, se possível, torne-se membro, né? Nós temos planos aí, torne-se membro do canal e você vai estar contribuindo com a imprensa independente do Partido da Causa Operária, nossa Causa Operária TV, que não tem rabo preso com nenhuma ONG, com nenhum imperialista, patrocinador, né, bondoso. Nós somos independentes e essa é uma forma também de estar ajudando o nosso partido, que conta com vocês. Hoje aqui nós temos, né, nossos companheiros, o correspondente internacional é feito por militantes, como todo o trabalho do PCO é feito por militantes voluntários, certo? E simpatizantes, também voluntários, né? Ninguém está cobrando cachê. Hoje aqui nós temos nossos companheiros, né? E a participação da nossa companheira também. Por favor, se apresentem. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Aqui é o Fábio. Boa noite aí para quem está aí no Brasil. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Não, Kathleen, Fábio, Cláudio Martini e Fábio Pique, da Finlândia, a Kathleen, nossa companheira, sempre presente. Nacionalizada peruana que mora no Brasil. A luta isso é o internacionalismo presente. Avante, companheiros. Bom trabalho para todos nós. Quem começa hoje é o companheiro Fábio. Isso mesmo. Nas últimas semanas eu gravei uma entrevista com uma companheira nossa de Boston, a Tatiane, e ela explicou o problema que a família dela está atravessando lá, eles estão numa situação de despejo, né? E eu vou pedir para a produção passar 2 clipes aqui da entrevista que a gente vai subir na íntegra nos próximos dias. Tá aí nos Estados Unidos. E, bom, agora a gente vai entrar no tema, porque a gente não está falando só genericamente da questão da moradia nos Estados Unidos. A companheira Tati passou por uma ameaça de despejo. Você pode contar essa história? Eu estou passando, né? Está passando, é verdade. Então, em julho do ano passado, o prédio onde eu vivo foi vendido. E foi vendido para uma escola, que é um charter school. O charter school é um tipo de escola onde é uma iniciativa do setor privado, mas, ao mesmo tempo, ela se diz pública. Ela se diz uma public school, uma escola pública. E essa escola, ela é localizada aqui do lado da minha casa, mais ou menos a 2 quadras da minha casa. Eles já têm um campus ali. E agora eles compraram esse prédio, que é um prédio, esse prédio e o prédio do lado, que pertencia ao mesmo dono, né, os 2 prédios. E eles compraram também, acho que 2 ou 3 casas aqui atrás, que daí já não é pertencente ao prédio, não era do mesmo dono. E deram para nós até abril de 2023 para a gente mudar. Só que em novembro, mais ou menos no dia 20, eu recebi uma carta, nem bateram na minha porta, eles colocaram um papel ali embaixo da minha porta. Se você não recebe a carta, se dá qualquer problema, também não iam avisar, né? Eles jogaram a carta ali embaixo e na carta estava escrito que eu tinha até 31 de dezembro para sair do apartamento. Quer dizer, eles deram esse aviso, essa ordem de despejo para todas as unidades, não para os comércios, para as unidades residenciais. Entendi. E daí, depois que eu recebi a carta, eu entrei em desespero, né? Porque a gente não estava esperando, foi uma surpresa bem desagradável. E
eu fiquei totalmente confusa no que fazer, como agir, e daí eu tirei uma foto da carta e tornei público, coloquei num grupo, que a gente tem um grupo, que é um grupo dos moradores daqui de Malden, e eu coloquei, expus essa carta, e daí foi que começou todo esse processo de organização, que eu sei que você vai me questionar um pouco Sim, mais. a gente vai entrar nesse assunto. Procurava esse tipo de lugar. E o que está acontecendo agora? Agora eles estão, as companhias, as empresas grandes, empresas imobiliárias, vêm, oferecem uma grana para os donos, né, dessas casas, e igual aconteceu aqui, né? E eles se veem tentados pela oferta, eles vendem a casa, né? Essas pessoas que alugavam essas unidades nas casas, porque assim, são casas e dentro das casas tem os apartamentos. Então, o pessoal que aluga, né, que aluga essas casas, são despejados das suas casas, eles demolem a casa e transformam uma área de condomínio de luxo. Então, eles fazem... O centro de Malden está irreconhecível. É uma coisa, assim, medonha. Porque são condomínios, prédios gigantes com, sei lá, 50, 60 unidades. Todas as unidades são luxuosas. Então, o preço do aluguel é um absurdo. Aí, o que acontece? O pessoal com... A pessoa mais pobre, a pessoa com renda baixa, ela se vê obrigada a se retirar daquela área. E daí o que eles fazem? Além deles fazerem esses condomínios, eles colocam restaurantes caros, eles colocam coffee shop caros, eles transformam a cidade em um verdadeiro playground, né? Parque de diversões da classe média alta e dos ricos, que daí se saem da sua área e vêm morar nessas áreas porque é mais conveniente. Porque Boston ficou caro demais para a classe média, né? Só tem os bilionários em Boston. E o pessoal, e daí o que acontece? Eu, por exemplo, eu não tenho condição de alugar um apartamento nesses prédios. Para você ter uma ideia, esses dias eu estava vendo os anúncios de oferta, né? De casa e tal. Tem um apartamento aqui no centro de Malden de 4 quartos e 2 banheiros. $8.000 no aluguel. $8.000? $8.000. Quem que tem condição de pagar isso, Fábio? E 4 quartos, 2 banheiros, quer dizer, o meu apartamento aqui, a gente tem 40 metros quadrados, né? O quarto é do tamanho da cama. Eu não sei como que vocês moram aí também, se é parecido. Mas, mesmo assim, como a gente está na capital aqui, o aluguel de 40 metros quadrados é 1.100 euros. É bem caro. Mas $8.000, você teria que dividir, né? Não sei se isso acontece. O pessoal divide a casa em várias pessoas. Nesses lugares, não. Nesses lugares Mas, por exemplo, eu conheço várias pessoas que moram em casas com 2 ou 3 famílias, porque não tem condição. E justamente por causa disso, os aluguéis dessas casas que eram mais em conta, que eram mais acessíveis para a classe operária, para as pessoas de baixa renda, começou a subir o valor. Então, quer dizer, é um deslocamento total dessas pessoas, sabe? É uma coisa... Você já estava no entorno de Boston, você vai mais longe, né? Exato. E isso torna mais difícil para a pessoa ir trabalhar, né? Aumenta o horário da jornada de trabalho, porque você tem que se locomover de uma distância maior. Isso afeta, né? Igual eu estava
comentando esses dias numa outra entrevista que eu dei, isso afeta o emocional da pessoa, né? Isso afeta, por exemplo, quando a família tem filhos, por exemplo, igual eu tenho meus filhos que estão no sistema educacional de Malden já desde pequeno, desde criança. Então, quer dizer, isso afeta também as crianças, porque imagine, você está ali na tua escola, você tem os seus amigos já de muitos anos, né? Você cresceu ali naquele ambiente, de repente, você é obrigado a mudar, né, para um lugar mais distante, mudar o seu filho de escola. Então, isso traz, assim, uma carga emocional muito grande para as pessoas, né? Porque se torna muito mais difícil. Bom, a companheira falou aí do problema da gentrificação, né, que ela está sentindo na pele. Eu espero que a nossa audiência acompanhe a entrevista inteira, foi muito interessante. Não foi tão boa quanto os veículos imperialistas, talvez, do ponto de vista técnico, mas porque a companheira Tati deu entrevistas para CBS, NBC, acho, nos Estados Unidos, né, porque a mobilização dela e da comunidade de Malden foi grande demais para ser silenciada, né? Teve cobertura da imprensa. A mobilização é a saída para esse tipo de problema. Eu passo a palavra para os outros companheiros, se alguém tiver alguma coisa para comentar. Acho que o Cláudio tinha alguma coisa para falar sobre a situação na Espanha, né? Aqui a situação é bem equivalente, né? A gente teve, depois da crise de 2008, o governo da Espanha, eles tiraram os impostos sobre o aluguel, né? Porque tinha um excesso de imóveis, deram uma isenção fiscal para os fundos de investimento, né? São esses fundos, a gente chama aqui fundo buitre, seria fundos abutres. Aí o que acontece é que a margem de lucro aumentou muito, porque eles ficam isentos de pagar mais de 30% de imposto sobre o aluguel. Ou seja, a lucratividade equivale à lucratividade da Bolsa de Valores, de se investir em uma empresa. Então virou um artigo da Bolsa, o aluguel, né? E vem muitos fundos buitres, fundos abutres dos Estados Unidos, eles vêm comprando todos os imóveis e é isso, mantém o preço o mais alto possível, né? E com a crise do Covid também piorou ainda mais a situação. Teve um número impressionante de despejos e uma política de apoio, uma política social para evitar os despejos, que era o Estado pagar o aluguel, né? Então, a política era essa, transferir o dinheiro público para esses capitalistas aí dos fundos buitres, e isso, a consequência é que, apesar do poder aquisitivo da população ter se reduzido drasticamente, o valor dos aluguéis não baixa, porque tem o subsídio público sustentando aí esse mercado imobiliário, que é uma verdadeira bolsa de valores aqui atualmente. E a situação tá crítica aqui, porque o aluguel é a parte mais... tá praticamente devorando o salário de todos os trabalhadores aqui na Espanha, né? E o pessoal também, pela própria história da companhia Tati, você vê que não tem nenhuma consideração, assim, não trata as pessoas como seres humanos, né? Iam despejar ela, como ela falou no clipe, no final do ano, né? Quer dizer, quem que muda dia 31 de dezembro, sabe? O que você vai achar, ou como você vai fazer essa mudança? E o pessoal faz uma guerra, né? É que nem quando a especulação imobiliária quer comprar uma casa, tem bairros antigos que ainda são muito horizontais, né? E querem subir aquelas torres, aí eles compram todas as casas, sobra só a sua, e daí é assim, se sobrou só a sua, você vai vender por preço de banana, né? Porque eles vão mandar uns mafiosos aí, gente, fazer pressão. Lá a Tati, ela ficou sem luz no Natal, né? E, quer dizer, a gente nunca... Ela falou, não sei se foi de propósito ou não, mas fica suspeita, né, na situação.
e demoraram 3 dias para mandar alguém consertar, e tava frio em Boston, né? Neva e tudo. Eu queria fazer um comentário aqui, estão também falando no chat, aliás, pode mandar perguntas, muito obrigado, LC29, pelo seu sticker. No ano passado, durante a pandemia, foi proibido despejar qualquer pessoa. Algumas contas foram assim, toleraram pagamento, se a pessoa não podia pagar, e foi negociado mais tarde isso, como tipo o equivalente ao IPTU, né? Assim, claro que a gente vê, principalmente em Londres, tem Londres e o Reino Unido, né? Londres é um país à parte. Você vê muita gente morando na rua, né? Como a companheira Tati já compartilhou conosco, em Boston e outras cidades, né? Por aí. Mas Londres, o sistema de moradia é cruel. Meu primo, ele é um cara grandão, assim, para entrar no quarto, que era embaixo de uma escada, ele tinha que entrar de lado, porque era só a cama, ele e o armário aqui, uma coisa assim, né? As pessoas vivem em casulos e, tipo, um quarto, né? A companheira citou, dividir uma casa com 3 famílias, a gente faz isso aqui em Birmingham, mas em Londres é um quarto que você divide com 3 famílias. É muita gente, assim, principalmente imigrantes, assim, os ingleses, tanto é que Londres é uma cidade que não é mais feita não tem mais moradores ingleses, todos eles estão indo morar no interior, e Londres vive essa qualidade de vida terrível, transporte caríssimo, e muita gente sem moradia. Passo Só a vai palavra. sobrar banqueiro e entregador do Uber para entregar as coisas pro pessoal. Bom, Os brasileiros entregadores. E na Holanda também tem esse problema, né? Em Rotterdam, por exemplo, também pessoas mais humildes estão sendo obrigadas a sair do seu bairro onde moraram sempre e para construir lá prédios caros que logo os moradores originais não conseguem pagar esse aluguel. E na Holanda, para você encontrar moradia, é super difícil. Só quem já tem casa, né, está bem, porque vê o valor da sua casa aumentar o tempo todo, mas cada vez mais pessoas não conseguem, precisam alugar, né? Então, e de São Paulo nem precisamos falar aqui, né? Aqui é quase, em cada esquina tem um prédio novo, vazio, e um morador de rua do lado. Então, é muito triste mesmo. Então, dada essa rápida introdução, vamos entrar nos acontecimentos da semana. Teve um desenvolvimento da crise política e econômica, né, na Argentina. O presidente Alberto Fernandes anunciou que conseguiu fazer um ótimo acordo com a FMI, como se alguém conseguisse fazer um bom acordo com esses mafiosos, né? É você fazer um acordo com um desses, como se diz, usurários, assim, o pessoal vai fazer a cobrança com uma arma e você não tem nada, né? Que acordo bom você vai conseguir disso? Ele conseguiu reduzir a dívida do Macri, que era de 57 bilhões de dólares, para 44,5 bilhões, ou seja, não reduziu quase nada. E essa dívida da Argentina é a maior dívida da história do FMI, que é um país que contraiu com o Fundo Monetário Internacional. E, basicamente, eles facilitaram o pagamento, ele vai poder pagar em 2 vezes, metade esse ano, metade no ano que vem, mais um tantinho em 2024. E, de acordo com o presidente, isso não vai impedir o crescimento da Argentina, né? A Argentina vai usar o próprio crescimento para quitar a dívida. Primeira coisa é que a dívida é um crime do governo golpista do Macri, né? Não deveria ser paga, porque não foi o povo argentino que contraiu essa dívida, um absurdo, e nem trouxe resultado, né? Só ver a situação da Argentina. E outro agravante é que o país está com uma inflação de 50,9%, né? É uma situação absurda, assim, os imóveis estão todos dolarizados, né? Em Buenos Aires você compra
quem consegue comprar uma casa compra direto em dólar, porque a moeda é instável. As pessoas estão negociando aluguel, assim, a pessoa paga um ano inteiro de aluguel para tentar ganhar algum desconto, e para o proprietário é um benefício, porque como a moeda vai desvalorizar, é melhor você ter dinheiro agora do que no fim do ano. Então é uma loucura total, né? E agora eles vão ter que pagar essa dívida. Isso gerou uma crise que o líder do governo no parlamento, o filho da vice-presidente Cristina Kirchner, o Máximo Kirchner, ele abandonou a posição, emitiu uma nota falando que ele já tinha expressado que não concordava com a estratégia do presidente, e agora ele está abandonando a posição de líder do governo, porque quem apoiar isso, né, o governo já mostrou fraqueza na eleição que teve no final do ano passado, perdeu vários assentos, né, vários deputados, inclusive para a extrema-direita, e se agora você, como esquerda, apoiar o FMI, é o fim, né? Apoiar esse acordo. Eu passo a palavra para os companheiros comentarem. Esse problema do FMI, das dívidas externas, a gente tem aí com a crise do Covid, uma previsão de inadimplência generalizada, né, nos países não desenvolvidos, que fica ou você faz frente à crise do Covid, ou você paga a dívida com a FMI. E como o FMI não abre mão, né, de cobrar essas dívidas, parece que a situação vai se complicar muito em todos os países. A gente vê aí o Alberto Fernandes, um presidente que na época aí foi um jogo de mestre, né, de colocar a Cristina Kirchner de vice, mas um presidente sem base popular nenhuma, aí levando adiante esse ataque à população, afundando mais uma vez a Argentina numa crise de pagamento da dívida externa. Parecia que o povo argentino, acho que a última coisa que eles querem é viver essa situação novamente, que eles já conhecem muito bem, né? E é isso. Então. E é mais uma previsão aí que a gente tinha colocado, né? O pessoal falando que vinha a onda de esquerda na América Latina com tudo. Alberto Fernandes venceu e agora a gente está vendo aí ele está abrindo o caminho para a direita, né? Abrindo o caminho aí para a população sem nenhuma perspectiva, né? Eu ouvi que, na verdade, o acordo, né, consiste em que a dívida, ou seja, no papel, né, a Argentina paga a dívida e o que era a dívida do Macri, né, simplesmente passa a ser a dívida do Fernandes. Pois é. E daí então o Fernandes fica com o problema, né, nas costas. E um outro caso interessante da esquerda também na América Latina é a situação do Peru, né, que também empolgou. Na verdade, a gente não vai entrar nesse tema hoje, mas a única vitória da esquerda, mesmo que foi uma vitória popular, foi na Bolívia, né? Mas no Peru a gente vê outra crise, né? Se a Kathleen puder comentar um pouco a situação. Nas últimas semanas, né, as esquerdas, ou os que se dizem de esquerda no mundo, novamente estavam comemorando, né, as vitórias da esquerda, né, Chile, Honduras, tudo bem, Portugal, talvez, mas não, o Peru não é mais mencionado, né, e bom, na verdade, a triste notícia é que hoje não podemos mais dizer que o Peru tem um governo da esquerda. Parece que isso, a breve festa acabou. E falando em dívidas, né? Esta semana eu ouvi que um dos países mais endividados, ou talvez até o segundo país, né, após a Argentina, é o Peru. O ex-presidente Vizcarra, né, que foi deposto, também contratou uma dívida gigante, e o Pedro Castillo, né, que não tem, digamos, um caráter forte, não está, ou não tem a capacidade de negociar, né, não vai renegociar essa dívida, então ainda por muito tempo
os peruanos vão carregar essa dívida, que ter um acordo, né, com o FMI quer dizer praticamente que o FMI co-governa, entra no governo do país, então o orçamento do país pode ser utilizado só bem parcialmente para as necessidades do país, e o resto então vai para pagar a dívida. E, bom, antes de entrar no tema do desastre, né, do petróleo, depois ainda aconteceram várias coisas. Não sei se todo mundo ficou sabendo que esta semana o Pedro Castillo renovou novamente o seu gabinete. Ainda precisa ser votado pelo Congresso, mas já é o terceiro gabinete. Tudo começou bastante bem, né? Ano passado, quando ele tomou posse, entrou um gabinete bem de esquerda, o primeiro-ministro, vários representantes do Partido Peru Livre, mas logo ele cedeu à pressão da direita, né, do Congresso, que tem maioria da direita, e mudou para um gabinete bem mais moderado, uma esquerda moderada, mas a pressão continuou, né, e isso não vai parar. Desde o primeiro dia, a direita no Peru está com uma única missão, faça o que ele fizer, a direita não quer o Castillo lá, né, por questões racistas, classistas. E agora, bom, teve várias crises, né, e tínhamos a impressão de que ele se tinha dado conta de que com a esquerda moderada também não ia funcionar, e que ele sim, agora sim, ia se unir novamente com o Peru Livre e colocar ministros mais da esquerda, só que não foi o que aconteceu. Né? Ontem foram anunciados os novos ministros, e não, ele, como primeiro-ministro, colocou alguém que votou na Keiko Fujimori, né? O ministro de Cultura seria um anticomunista abertamente, a ministra da Mulher, uma conservadora. Então, parece que ele cedeu, né? Ele esqueceu já das suas promessas eleitorais. O Castillo também não se declara de esquerda, né? Numa entrevista que ele deu. Quando perguntado, ele declara que ele é o presidente do povo, mas parece que isso é só mais da boca para fora. E, bom, mas a direita também não gostou, né? Eles, quando esse desastre ecológico está acontecendo, a direita está aproveitando para mudar leis, para agora facilitar e ter mais opções para impeachar o presidente. Então, na verdade, está tendo uma guerra política permanente. E em meio de tudo isso, então faz 20 dias já que aconteceu o maior derramamento, né, de petróleo no litoral peruano, perto de Lima, contaminando mais de 20 praias, que estão agora fechadas, interditadas. Então, a empresa envolvida é a Repsol, né, da Espanha, que tem feito muito pouco, né, tem demonstrado uma negligência muito clara. E isso bom, tem a ver com que a refinaria, né, La Pampilha, foi vendida, era nacional, né, da empresa estatal Petroperú, mas nos anos 90 foi vendida pela Fujimori a preço de banana, né, a Repsol. E o Fujimori colocou como diretor, né, no diretório, representantes, né, do seu governo, e continuam lá. Então, a empresa está bem protegida. A Repsol financiou boa parte da campanha eleitoral da Keiko Fujimori. E, então, o Congresso vai proteger sempre essa empresa. O governo agora proibiu as atividades da Repsol, né, enquanto eles não limparem as praias, mas vamos ver até quando isso vai poder continuar, né? E a empresa também, bom, o governo exige da empresa que
que comece uma operação de limpeza, porque nem tinha um plano de contingência, né? E agora, então, a empresa falou que ia contratar os pescadores, né? Os pescadores da área que vivem da pesca, que agora ficaram sem emprego. E agora uns 2.000 pescadores, né? Trabalhadores informais, estão limpando as praias, mas em circunstâncias muito precárias. E não é que a empresa tenha contratado essas pessoas, né? Terceirizou o trabalho e por meio de outras empresas de limpeza, a maioria ainda sem contrato, ou com um contrato só verbal, estão fazendo esse trabalho que é perigoso, que é sujo, então sem a indumentária, sem a roupa adequada. E, bom, não se sabe os efeitos, né, a longo prazo. Dizem que para o ecossistema e a flora e a fauna se restaurar, né, pode levar uma década. E o Peru depende da pesca. O peixe é uma parte substancial do cardápio peruano. E agora você já vê, né, a imprensa declarando, né, não, você pode comer peixe, é seguro, mas ninguém sabe realmente, né, se nesse momento se é seguro comer esse peixe, se é seguro para o consumo e até quando essa incerteza, né, vai continuar. E tem tido atos, porque a boa parte da população, principalmente jovens, imediatamente chamaram alguns atos pequenos, uma no centro de Lima, outro perto da refinaria. O Partido Peru Livre também estava lá, mas o Castillo, o presidente, não chamou, né? Não está chamando a população. E, por enquanto, a política neoliberal, né, no Peru vai continuar. E eu sempre penso que isso mostra o que pode acontecer no Brasil, né, com essas políticas, essas privatizações. O Peru faz 30 anos que vive com isso. O Peru tinha algumas empresas estatais, a Petroperu, né, a Aeroperu tinha a sua aerolínea, que foi vendida também. O Fujimori vendeu tudo. E então eu sempre falo, se continuar o Brasil assim, né, vai virar um Peru. O Peru sempre viveu com essa informalidade, sem leis trabalhistas, né? Agora a população está cada vez mais consciente. Esse acontecimento, né, pode levar a que mais pessoas vejam a importância de mudanças na Constituição, né? Principalmente porque o contrato que a Repsol tem, né, com o governo é precário. Então, essa é uma parte que deveria ser mudada na Constituição. A multa que poderia levar a empresa seria, no máximo, 1% do lucro do pior ano que eles tiveram, que seria, não significaria o suficiente para a empresa para parar essas práticas. Uma coisa interessante. O Peru tem petróleo, mas esse petróleo, a empresa falou que tinham sido primeiro 6 barris, depois 600, mas acabaram sendo 11.900 barris de 160 litros cada um de petróleo brasileiro. Então a empresa parece que é mais lucrativo importar petróleo do Brasil, refinar lá e vender a gasolina cara. No Peru, que o Peru tem uma das gasolinas mais caras também do continente. Tenebrosas transações. Isso. É bom ficar de olho, porque a imprensa, claro, não fala o suficiente. É o resultado de um estelionato político, né? O Peru Livre levou um golpe do Pedro Castillo, né? É ao contrário do que aconteceu em Honduras, né? Que a presidenta levou um golpe dos deputados, né? Mas o primeiro-ministro agora ele foi eleito pelo Renovação Popular, né? Que é um partido de extrema-direita.
Ele saiu do partido agora, mas A E pressão, o a Castilho, pressão no sobre papel, o Pedro ainda. Castillo é muito grande no Peru. Aqui teve um ato, né? E o pessoal os militantes do Peru Livre estavam se defendendo da acusação, era que eles eram comunistas. Então tinha uma forte perseguição mesmo, aí, esse anticomunismo, a partir da extrema-direita, com a eleição do Pedro Castillo, eles se tornaram essa histeria que a gente está vivendo agora no Brasil, por parte da própria esquerda contra o comunismo, também aconteceu aí no Peru, né? Exato. Histeria é uma palavra ótima, né? É só fazer um breve comentário aqui, que quando o Castillo ganhou as eleições, a histeria, a euforia, nossa, o Peru, né? Tudo resolvido. E aí a gente vê o que está acontecendo, né? Então, quando o PCO fala, calma, gente, olha a histeria, calma, menos, é melhor prestar atenção, né? A esquerda, seja orgânica ou a esquerda, a nova esquerda, várias esquerdas agora que estão sendo, né, aparecendo nesse plano, né, nesse planeta, comemoram muito com o ovo ali ainda, né? Sem ter, assim, sem perceber o que está por trás, assim, né? O que está acontecendo, né? E assim, a companheira acabou de falar assim, o Peru, né? O Brasil daqui a pouco é como o Peru. A gente lembra que também qual foi a apuração daquele vazamento de óleo que teve? Companheira aqui, José Silva, está falando no chat sobre o rompimento da Vale, né? Quer dizer, eu acho que política, né, o esquecimento, a luta, né, na verdade, não vai essa multa, mesmo que seja aplicada à Vale ou a essa empresa, o dinheiro não vai para o povo, e o povo tem que ir para a rua. Não adianta a gente esperar que a Constituição vá mudar. Só isso que eu gostaria de estar colocando aqui. Não, o irônico é que a direita ela continua falando que o Castillo é comunista. E a imprensa, sabemos que a imprensa brasileira é ruim, mas a peruana realmente é uma guerra mediática, é manipulação. Eles não informam, eles só induzem, né, as pessoas a uma opinião. E então, por um lado, você está aqui, não dá mais para defender o Castillo, né? Mas depois você vê o que a mídia fala e as acusações da direita. Ele deu uma entrevista para a CNN em espanhol, que foi uma armadilha clara, né? Era um jornalista mexicano que só falou das acusações, das suposições, né? Das fofocas. E então era uma emboscada, e depois a direita, a imprensa aproveitou, né, de que ele teria falado que ia dar saída para o mar, para a Bolívia, o que ele falou alguma vez, né, antes de ser eleito, que poderia ser conversado, e é verdade, seria bom para todo mundo, parece. Mas não, aí era tradição à pátria, né? Quando vender a refinaria, não teria. Aí nunca falaram nada, né? Isso não era tradição. Mas falar na possibilidade de dar saída para o mar para a Bolívia, aí não. Vamos entrar então agora passar a palavra para uma pessoa que traz a informação verdadeira, né? Que é o nosso filantropo progressista, o George Soros, que ele trouxe muitas informações completamente verdadeiras sobre a China. Eu pedi para a produção, que é o nosso tema principal de hoje, né? Olha aí, Assis Brito. Vê quem é. Hello, everyone. 2022 will be a critical year in the history of the world. In a few days, China, the most powerful authoritarian state, will be hosting the Winter Olympics. And like Germany in 1936, it will attempt to use the spectacle to
score a propaganda victory for its system of strict controls. The first person to dominate the CCP, Mao Zedong, unleashed the great leap forward that caused the death of tens of millions of people. This was followed by the Cultural Revolution that destroyed China's traditional culture by torturing and killing the cultural and economic elite. Out of this turmoil, a new leader emerged, Deng Xiaoping, who recognized that China was woefully lagging behind the capitalist world. His motto was, "Hide your strength and bide your time." He invited foreigners to invest in China. Then that led to a period of miraculous growth that continued even after Xi Jinping came to power in 2013. Since then, Xi Jinping has done his best to dismantle Deng Xiaoping's achievements. He brought private companies established under Deng under the control of the CCP and undermined the dynamism that used to characterize them. Rather than letting private enterprise blossom, Xi Jinping introduced his own China dream that can be summed up in two words: total control. That has had disastrous consequences. In contrast to Deng Xiaoping, Xi Jinping is a true believer in communism. Mao Zedong and Vladimir Lenin are his idols. At the celebration of the 100th anniversary of the CCP, he was dressed like Mao, while the rest of the audience was wearing business suits. According to the rules of succession established by Deng Xiaoping, Xi Jinping's term in power ought to expire in 2022. But Xi, inspired by Lenin, has gained firm control of the military and all other institutions of repression and surveillance. He has carefully choreographed the process that will elevate him to the level of Mao Zedong and Deng Xiaoping and make him ruler for life. To accomplish this, Xi Jinping had to reinterpret CCP's history to show that it will logically lead to appointing him for at least another term. Esse é o Palpatine do mundo real, né, companheiros aí. Eu vi no chat que a companheira Beth falou que quando ele vai fazer companhia pro Olavo de Carvalho, né, eu acho que... O pessoal das ONGs vai ficar muito triste, não fala isso. Ixi, é verdade. Mas é interessante que ele coloca de forma bem clara o anticomunismo dele, né? E na minha opinião, ele até faz uma propaganda positiva aí pro Xi Jinping, faz ele parecer uma figura muito melhor do que ele realmente é, né? Meio que omite aí a situação da classe trabalhadora chinesa sob a tutela do Partido Comunista, que é um negócio vergonhoso, né? E mostra que o Deng Xiaoping é o herói dele, né? Que é o homem da restauração capitalista na China. Um último comentário antes de passar para os outros companheiros é que ele fala que a Revolução Cultural acabou com a elite cultural da China, né? Quer dizer, 5.000 anos de civilização, de domínio dessa elite cultural, e 5% das pessoas eram alfabetizadas, né? Foram ótimos milênios de civilização mesmo, era um pessoal muito evoluído mesmo. Eu passo a palavra para os companheiros. Né? Bom, o Soros está preocupado aí, porque o capitalismo tá nas mãos da China, né? Com todo a questão aí do mercado de trabalho, esse conflito com a China é bem complicado pro imperialismo, e o objetivo do imperialismo é realmente derrubar o regime e controlar o regime, né?
Eles querem que a China volte a ser uma colônia. A China e o mundo inteiro. Mas atualmente aí quem está segurando um pouco as pontas aí do multilateralismo é a China e a Rússia, né? Uma coisa curiosa também é que o Xi Jinping é amigo pessoal do Putin. Eles passam o aniversário um do outro juntos. Presentes. Será que isso não é parte da propaganda deles? Estão tentando. Quanto mais eles pressionam tanto a Rússia quanto a China, mais os dois se aproximam, né? É uma situação até meio, quer dizer, natural, né? Tem um comentário aqui interessante que o pior é ver os acadêmicos defendendo o autoritarismo da China para controlar a pandemia. Bom, mas... Então, o pessoal tem várias coisas que todo mundo ficou chocado quando a China fez no começo da pandemia, né? Fechou uma cidade, todo mundo horrorizado. Tá testando todo mundo horrorizado, tal. Aí depois tudo veio assim, eu acho que na verdade a China, ela tá meio que na vanguarda dos estados burgueses, assim, eles estão ditando as tendências e o resto do pessoal tá tentando acompanhar, né? O controle da pandemia na China é efetivo, né? É um dos poucos países que está tendo crescimento durante esse período. Isso é outra preocupação dos Soros, porque perto dos Estados Unidos, que é um desastre total, parece que é mais porque a China tem uma preocupação com os trabalhadores, né? Que é a base deles, né? Se eles não tivessem o apoio da população, o imperialismo já tinha tomado tudo lá, né? Nos outros países, tanto da Europa quanto nos Estados Unidos, parece que o desprezo é completo e isso se evidencia nessa crise aí da pandemia, né? A única coisa que esses países procuram defender é a patente das vacinas e o passaporte aí. Medidas autoritárias. E a China só conseguiu contornar isso porque eles têm tecnologia para fazer as vacinas próprias, né? Tecnologia e meios de produção, né? E os testes também, eu recebi meu teste essa semana, o kit para fazer o teste, né? E aí tava lá, Made in China. E olha aí, né? Vocês lembram da crise das máscaras, né? Porque a China resolveu, quer dizer, naturalmente, se você fabrica as máscaras, você vai servir a sua população. Aí todo mundo descobriu que todas as máscaras vinham da China, ninguém tinha máscara, né? Não só as máscaras, como as máquinas de fazer as máquinas para produzir as máscaras. A indústria de base estava toda na China. As máscaras, o elástico, tudo, né? É isso aí. Mostra que o Marx estava certo, né? E o poder do capital é o trabalho, né? Então você vê que a China pode não ser um país imperialista dominante, mas o controle que eles têm sobre a economia mundial é fundamental. O poder não está com os banqueiros, né? Os banqueiros têm o poder político, né, da superestrutura, mas a base... Mas eles vão dizer que a gente está viajando, que é folclore do PCO, que é teoria da conspiração, né? Eles vão continuar dizendo isso. Tá aí, né? A nossa pauta hoje trazendo, né? O que vai acontecer, então? O que vem para esse 2022, né? Qual é o plano? Qual é a surpresa? O que vem na surpresa para esse ano, né? Que vai já, estamos em fevereiro já, né? Eu não sei se os companheiros têm mais alguma coisa para estar comentando. Só para antes da gente entrar nos seus anúncios finais, um comentário que abriu esse Washington Brazil Office, né, financiado pela Open Society nos Estados Unidos. É um think tank de movimentos sociais brasileiros financiados aí pelo George Soros, esse homem aí extremamente anticomunista. Tem a matéria da Carta Capital, bem interessante, né? A gente vem denunciando há muito tempo o financiamento dessas ONGs, dessas organizações, que assim, por mais que as pessoas que participam sejam bem intencionadas, né? A gente nunca vai ver o George Soros, por exemplo, financiando o PCO. Quer dizer, existe uma convergência de interesses, né?
ou se não existe uma convergência direta, eles cumprem um papel, né? Mas então, pode falar. eu queria, diante das declarações aí do Jones Manuel, né, que não tem nenhum problema essa questão do financiamento do imperialismo, é bom citar aqui um exemplo prático, né, de como se deu aqui em Barcelona durante os protestos pelo Fora Bolsonaro. A gente teve aí uma reunião de organização do pessoal do Fibra, né, e apareceu uma pessoa que é um catalão, que é realmente um homem é o homem das ONGs aqui, né, ONGs humanitárias, né? Tem umas ONGs, pelo menos na propaganda, são gigantescas. Ele tem um contato muito grande aí com a Oxfam, um grande contato com a Oxfam, depois eu dei uma olhada. O que acontece na prática, né? Essa pessoa vem na reunião que a gente está definindo a mobilização pelo Fora Bolsonaro, ele propõe aí de se abrir uma associação e a gente pode conseguir financiamento de ONGs. Ele faz essa proposta, quem quiser pode ser presidente, ele sabe como fazer o projeto, né? Projetinho de financiamento, e afinal ele tem os contatos, né? Ele sabe como fazer para a gente, porque não é fazer bem o projeto, é quando vai interessar que vai vir esse contrato. É o que acontece com a reunião de organização da manifestação pelo Fora Bolsonaro. Todo mundo se interessou todo mundo que estava presente, né? Porque você vê, quem vai na reunião passa a ser quem tem interesse no financiamento e não na luta política. E aí a palavra dele é o que está valendo, porque ele fala, eu quero tudo verde e amarelo. Todo mundo fala, ótima ideia. A gente tem que fazer acordo com a direita. Perfeito. Acordo com a direita, Fora Bolsonaro, acordo com a direita, todo mundo de verde e amarelo igual o Bolsonaro. E a condição que eles dão, não fale de quem, não cite o nome de quem, não pode falar do Lula. Nada do Lula. Não nada. Não fale de Lula nas manifestações internacionais. É proibido falar Lula presidente. E aí, esses coletivos, né? Eles censuram o PCO. Não venha de vermelho, com a sua bandeira vermelha, essa coisa antiga, comunista. E não fale de Lula. Ele pode ser preso por estar fazendo campanha antes da hora. É assim que vão boicotando o movimento também fora do Brasil, né? Mas a parte interessante também é que não precisa nem fazer o financiamento. Só a promessa de financiamento já mobiliza muita coisa politicamente. Depois a gente vai lá, o PCO vai lá enfrentar, confrontar essa situação, e a gente está arrumando briga com todo mundo. E o PCO é o demônio da esquerda, né? Mas eu quero arrumar briga hoje. Os companheiros têm mais alguma consideração para fazer a respeito do Jorge Soros, que eu preciso passar uns recados aqui. Paula é sua. Cláudio, Kathleen, algum comentário mais? Não, eu vamos lá. É o seguinte, bom, primeiro vamos agradecer quem está aqui no chat, que está muito boa essa participação, agradecer os stickers do LC29, ao vivo, nossa companheira Elizabeth Novi, muito obrigada para vocês que estão aqui, a Rosângela também, presente aqui conosco, sou eu, Silvia Mirro, Márcia Guzmán, Eduardo Toledo, Assis Brito, você viu quem que é o filantropo? Yuri Gagarin, obrigada, Roseli Santos, ao vivo, TP, está com a gente, né? Vamos fazer esse movimento, trazer a esquerda raiz, né? A imprensa de esquerda ajuda a gente, compartilha esse vídeo. Arthur Freitas, boa tarde, José Silva. Ernesto Abdala Filho, boa tarde, só um comunicado especial para o Ernesto. A Adriana não pôde vir hoje, semana que vem ela estará de volta. Marcos Rufino, Eduardo Toledo, boa tarde a todos. E eu queria pedir, né, para quem ainda não curtiu o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal,
se puder tornar-se membro, a sua ajuda é muito bem-vinda, porque nós não somos patrocinados por Jorge Soros. Não, nós não temos nenhum rabo preso, né, com nenhuma ONG, né, nós estamos aqui, né, falando da política do Brasil internacional, independente, sem rabo preso com ninguém. Aliás, se inscrevam, falando em Brasil, Universidade Marxista, começa agora em fevereiro, vamos ter a história do Brasil, 500 anos, contado pelo viés marxista, né, ministrado pelo nosso companheiro Rui Costa Pimenta. Se inscrevam no site universidademarxista.pco.org.br. E também eu queria pedir para seguirem as páginas do Facebook, do PCO Europa, também temos o Telegram, PCO Europa, PCO América do Norte, e tem os comitês de luta, .com.br, tem os comitês de luta internacional. Se não tem na sua cidade, você está fora do Brasil, quer chegar junto com a gente, entre em contato, manda sua mensagem, e convidá-los, né, para o dia 20 de fevereiro, agora, nós faremos o seminário, né, em Braga, junto do coletivo Esquerda de Braga, a nossa companheira Andréia, um abraço, Andréia, coletivo Tanto Mar, e o Comitê de Luta de Portugal, que é formado de companheiros do PT e do PCO. Então, eles estão aí juntos, organizando essa primeira conferência, né, esse primeiro seminário que vai acontecer agora em 2022, por Lula presidente, né, é a união dos brasileiros, né, de esquerda, a esquerda vermelha, aqui na Europa, né, e eu espero estar lá com eles. E também deixar aqui um último convite muito importante. Eu faço parte, além de ser militante do PCO, eu estou aqui no Reino Unido, eu faço parte do coletivo de negros João Cândido. E esse final de semana, né, nós teremos a plenária, né, para a organização da segunda conferência do coletivo de negros João Cândido, né, que será realizada no Rio de Janeiro. Eu também quero estar lá. A gente quer estar em tudo quanto é lugar, companheiros. Não sei se eu consigo, mas eu faço o convite. Participem, venha. E quero deixar muito claro que esse convite é aberto a todas as etnias. Não interessa o tom da sua pele. Nós, aqui, se você é simpatizante da luta contra os opressores, participe do coletivo de negros João Cândido, venha às nossas reuniões e participe aqui conosco na nossa conferência. Eu gostaria de falar um pouco do coletivo de negros João Cândido. Nós nos reunimos o ano inteiro, todos os sábados, né, remotamente, através do Zoom, onde tem companheiros fazem presencial, mas assim, então eu participo aqui da Inglaterra. Nós, do coletivo João Cândido, nós não paramos, nós estamos o ano inteiro, 365 dias por ano, voltados para a luta do povo negro, do povo oprimido. Nós temos a nossa imprensa, que eu acredito que seja a única imprensa sobre a luta do negro no Brasil, né? Os companheiros vêm aí, a nossa revista, e agora, repentinamente, nós ficamos muito tristes com a morte truculenta, né, com o assassinato do companheiro congolês na Barra da Tijuca. E, assim, de repente apareceram todos aqueles que estavam desde antes do Natal quietos. Depois do 20 de novembro, não apareceu mais ninguém. Aí, de repente, eles aparecem e vai ter uma manifestação, né, em solidariedade à família e pela morte do jovem congolês, que realmente é um absurdo, né, o tratamento que um imigrante recebe no Brasil. A gente sabe por quê, se você não sabe, né, o internacionalismo traz aqui a história da África, e nós publicamos notícias do que acontece na África, coisas que não saem da mídia golpista, na Globo, que tanto está solidarizando agora com a morte do congolês. Então, está feito aqui o convite, eu encerro por aqui, muito indignada, né, com tudo isso, mas principalmente com essa demagogia que a gente denuncia aqui o ano todo, fala que nós fazemos uma campanha contra esse identitarismo. O identitarismo é isso, é fazer campanha e demagogia com a desgraça alheia, com uma luta legítima de um congolês que sai do seu país e é assassinado no Brasil por outros negros. Notem isso.
Então, também fica aqui aberto o convite, procure nas nossas páginas do Facebook, nós estaremos fazendo um debate aberto, online. Então, siga as nossas páginas e eu encerro o programa de hoje por aqui. Alguém mais tem mais alguma consideração para fazer, companheiros? Não, você falou muito tudo. bem colocado. Não, obrigada, desculpa a emoção, é porque realmente a demagogia já deu, entendeu? Já deu e não dá tempo para ficar fazendo intriguinha. A luta é todo dia, 365 dias por ano, e a imprensa do PCO não vai parar e não vai se calar. Nós fazemos anúncio internacionalista. Não vem que não tem. Tamo junto. Boa tarde, companheiros.